Olá pessoal, hoje vamos dar sequência à abordagem dos conteúdos da disciplina TCC1, mais especificamente a unidade 2, que trata de como entender o que é um projeto de pesquisa. Tá? Então os conteúdos abordados hoje serão por que um projeto de pesquisa e componentes de um projeto de pesquisa. Tá? Então na definição do que é um projeto de pesquisa, de forma objetiva, é um formato de trabalho intermediário que antecede a pesquisa, com a descrição dos planos de desenvolvimento das atividades de pesquisa. A norma técnica ABNT-NBR 15287 de 2011 define o projeto de pesquisa como a descrição da estrutura de um empreendimento a ser realizado. Então, o objetivo principal do projeto é estruturar a pesquisa que vai ser realizada. Ainda falando do que é um projeto de pesquisa, a elaboração de um projeto de pesquisa indica para o pesquisador quais são os aspectos e questões estabelecidas em relação à investigação de um determinado tema, um tema escolhido para a pesquisa. Então, esse projeto vai nortear o pesquisador na execução do que está sendo proposto como pesquisa. O Deslender, em 1995, ele definiu um projeto como um documento através do qual se articula e se organiza uma proposta de pesquisa e que é elaborado os seguintes aspectos. O primeiro deles, a definição de um conjunto de recortes da realidade social, e o segundo, cartografia das escolhas para abordar a realidade, ou seja, o que é pesquisar, por que pesquisar e como pesquisar. Alguns autores destacam as finalidades do projeto de pesquisa como mapear o caminho a ser seguido durante a investigação, orientar o pesquisador durante o percurso de investigação e comunicar os propósitos da pesquisa para a comunidade científica. Então, existem diversos métodos e cabe ao pesquisador, dependendo do objeto, da natureza da pesquisa, selecionar um método mais adequado para a abordagem que atender mais especificamente o objeto da sua investigação, a sua investigação científica. Então, quais são os métodos de abordagem que pode ser definido aí pelo pesquisador no momento da construção do projeto? Ele pode ser um método indutivo, cuja aproximação dos fenômenos caminha geralmente para planos cada vez mais abrangentes. Ele pode ser dedutivo, permitindo ou partindo das teorias e leis, na maioria das vezes prevê a ocorrência dos fenômenos particulares. Pode ser um método hipotético, dedutivo, que se inicia com a percepção de uma lacuna nos conhecimentos, acerca da qual formula hipóteses e processo de inferência dedutiva, testa a predição da ocorrência de fenômenos abrangidos pelas hipóteses, ou seja, ele estabelece um objeto de pesquisa, cria as hipóteses, testa essas hipóteses para poder confirmar sua pesquisa. Então pode ser também o dialético, que penetra o mundo dos fenômenos através da ação recíproca, da contradição inerente ao fenômeno e da mudança dialética que ocorre na natureza e na sociedade. Ele pode ser um método histórico, que consiste em investigar acontecimentos, processos e instituições do passado para verificar a influência dessas na sociedade de hoje. Pode ser um método comparativo, é utilizado tanto para comparar grupos no presente como no passado, ou entre os atuais e os do passado. Está sempre comparando parâmetros para testar, para estabelecer sua pesquisa. Quando entre sociedades de igual ou de diferentes estágios de desenvolvimento, então pode ser utilizado em sociedades que se encontram em grau de desenvolvimento distintos, para comparar, pode ser o que já foi a mais desenvolvida no passado, ou perspectiva, para prospecção da menos desenvolvida, de como isso poderá contemplar ou se estabelecer no futuro. Pode ser método monográfico, que consiste em estudar no estudo de determinados indivíduos, profissões, instituições, condições, grupos ou comunidades, com a finalidade de obter generalizações.
Então, parte de um grupo menor para um maior, né? Pode ser um método estatístico, que significa a redução de fenômenos sociológicos, políticos, econômicos, entre outros, em temas quantitativos, e pode ser o tipológico, que apresenta a semelhança com o método comparativo que a gente já fez uma descrição anteriormente. A gente tem ainda o método funcionalista, né, que é, a rigor, mais um método de interpretação do que de investigação, e o estruturalista, que é um método que parte da investigação de um fenômeno concreto, eleva-se a seguir a um nível abstrato, por intermédio da construção de um modelo de representação, o objeto de estudo, retomando por fim ao concreto, dessa vez como uma realidade estruturada e é relacionada com a experiência do sujeito social. Tá? As normas que a gente precisa ter atenção na hora de elaboração de um projeto, as normas ABNT. Então existe a NBR 6023 de 2002, que trata de referência da elaboração. A NBR 6024 de 2012, que é a questão da numeração progressiva das seções de um documento ou da apresentação. A 6027 também de 2012, trata do sumário e da apresentação. A 6034 de 2004, dos índices, ou do índice e da apresentação. A 10520 de 2002, que é uma norma bastante importante, é bom vocês observarem bastante essa norma, vão fazer bastante uso dela, né, porque ela trata das citações em documentos. Essa norma ela passou por uma revisão recentemente, a segunda edição saiu no dia 19 de julho de 2023. Existe ainda a norma 12225 de 2004, que trata da lombada, na construção dos trabalhos científicos, né, da apresentação dos trabalhos, dos projetos, das dissertações, das monografias, dos TCCs. A 14724 de 2011, informações e documentação de trabalhos acadêmicos. E a 15287 de 2011, de projetos de pesquisa, da apresentação desses projetos. Tá? Então, essas são as normas ABNT que regulamenta a estruturação de um trabalho científico. E com relação aos componentes do projeto de pesquisa, o que a gente vai ver que é necessário na hora de estruturar um projeto? A gente tem a parte externa, que é a capa, tem os elementos pré-textuais, que folha de rosto e sumário, os elementos textuais, a introdução, referencial teórico, material e método ou metodologia, cronograma, orçamento, que é um opcional, né, um componente opcional do projeto, e tem os elementos pós-textuais, que são as referências obrigatórias e as opcionais, os componentes que são opcionais para a apresentação da construção do projeto, que são os apêndices e os anexos. O referencial teórico, a revisão da literatura, é um ponto crucial, bem importante na construção de um projeto. Vocês vão perceber isso. O referencial teórico fornece sustentação ao projeto como um todo e é o elemento gerador do problema e da hipótese, bem como condicionador da escolha das técnicas e do tipo de material informativo que será necessário para a pesquisa. Então, o momento da pesquisa em que se irá definir a concepção teórica a ser utilizada e os conceitos fundamentais que serão utilizados. Então, é o elemento definidor de como a pesquisa será conduzida, ou como o projeto será estruturado, né, a partir do referencial teórico ou revisão da literatura. Um ponto bastante importante que eu preciso destacar aqui para vocês é o cuidado com o plágio, né? E uma das normas que foram citadas já aqui da ABNT trata do referencial teórico, que a gente viu isso, né? Então, é muito bom ter cuidado com o plágio. Existe uma lei que trata exclusivamente disso, que é a Lei 9.610, de fevereiro de 98, que a lei altera, atualiza e consolida a legislação sobre direitos autorais e dá outras providências. O artigo 1º dessa lei, ela regula os direitos autorais, entendendo sob essa denominação os direitos do autor e o que lhes são conexos, né? Entendendo-se como o que é direito de quem construiu um documento.
Então a gente precisa tomar bastante cuidado com isso e sempre que utilizar de ideias vistas em documentos publicados por alguém, fazer citação ao autor desse documento. Tá? Então, em linhas gerais, o plágio é uma violação dos direitos autorais. É você se apropriar de um texto, né, que foi construído por outra pessoa. Para um texto ser considerado plágio, basta que algumas partes sejam utilizadas sem que haja os devidos créditos ao autor original. Então, o artigo 5º, inciso 27 da Constituição Federal, ela traz a seguinte redação: aos autores pertence o direito exclusivo de utilização, publicação ou reprodução de sua obra. Em outras palavras, os autores são detentores dos seus direitos autorais. No Código Civil, o artigo 1228, traz a seguinte redação: o proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor das coisas e o direito de revê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha. Pode ser detentor dos direitos autorais, o proprietário tem o direito, por ser detentor dos direitos autorais, o proprietário tem o direito de utilizar sua obra e mais ninguém. Então, tudo isso aqui é preciso a gente ter bastante cuidado na hora da construção do texto, né? E se alguém já publicou uma ideia a respeito de um determinado tema, não é proibido fazer citação ou fazer comentários, construir um raciocínio a partir daquelas ideias. Mas é preciso que você cite de onde você tirou inspiração para isso, né? De onde você se baseou. Então, basta citar o autor para não incorrer no cometimento de plágio. Ok? Essas são as referências utilizadas na construção dessa apresentação. Bons estudos para vocês e até um próximo encontro.